Vamos então dar sequência à nossa série Como resolver problemas de física e hoje nós vamos aprender como resolver problemas de cinemática. Sempre que nós estivermos aqui resolvendo problemas, estaremos utilizando o método Polia, que consiste em que, para resolver qualquer problema, você precisa primeiro analisar, compreender o problema, preparar o problema para a resolução, executar, fazer as contas e, em seguida, você deve revisar, avaliar se o resultado encontrado tem ou não coerência. Para responder a problemas de cinemática, é necessário que você domine os principais conceitos envolvendo a cinemática. E é isto que nós faremos aqui no vídeo, além de dar as dicas de como você deve analisar, preparar, executar e revisar. Toda vez que você se deparar com um problema que você identificar como sendo de cinemática, existem algumas opções a serem seguidas. Se é um problema que trata da cinemática apenas em linha reta, então é um problema de cinemática em uma dimensão. Se é um problema que o movimento acontece em dois eixos simultaneamente, eixo x e y, então é um problema de cinemática em duas dimensões. Para problemas em uma dimensão, você deve analisar se a aceleração é igual a zero. Se for o caso, aceleração zero ou força resultante zero, então é um movimento retilíneo uniforme. Se a aceleração é constante, diferente de zero, então é um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Se é um problema em linha reta, no entanto, a aceleração é proporcional a x ou a força é proporcional a x, é um problema de movimento harmônico simples, que no ensino médio é estudado no segundo ano. No entanto, já estou aqui adiantando para você. Aceleração diretamente proporcional a x, ou força proporcional a x, que é o caso de um corpo preso a uma mola, nós temos um movimento harmônico simples. Problemas de MRV são todos os problemas que a aceleração for constante. Isso inclui problemas de queda livre e de lançamento vertical. Alguns livros costumam separar a queda livre e o lançamento vertical como se fosse diferente de um MRV. No entanto, eu costumo trabalhar tudo junto porque são as mesmas equações que vão resolver estes problemas. Em problemas de duas dimensões, nós temos geralmente dois casos. Quando acontece sob a ação da gravidade, você vai ter que lembrar do princípio de composição de movimentos de Galileu. E quando nós temos a aceleração centrípeta constante, nós temos o caso do movimento circular uniforme. Na composição de movimentos, você tem que se lembrar de todos os conceitos do MRU e MRUV, porque será a composição de um MRU com um MRUV que vai dar o lançamento horizontal ou o lançamento oblíquo. Consequentemente, você vai precisar lembrar dos conceitos de vetores para resolver todos os problemas envolvendo lançamentos horizontal e lançamento oblíquo. Eu vou agora fazer um breve resumo dos conceitos de MRU, MRUV e vamos então para a segunda parte, que seria aprender como preparar o problema para a resolução. Então, fazendo um resumo dos conceitos de MRU, nós sabemos que um corpo está em MRU quando a velocidade é constante ou quando a aceleração é nula. Outra forma de dizer que a aceleração é nula é dizer que a força resultante é nula. Em cinemática, normalmente não falamos de força resultante, mas isso vai ser importante mais na frente no estudo da dinâmica. Então, aceleração nula quer dizer força resultante nula, isto quer dizer velocidade constante. A função da posição é igual a posição inicial mais velocidade multiplicado pelo tempo. Observe que isso aqui é uma função do primeiro grau. Sendo uma função do primeiro grau, o gráfico posição em função do tempo vai ser uma reta inclinada em relação ao eixo vertical. Se a velocidade for positiva, a reta vai ser crescente. Se a velocidade é negativa, a reta é decrescente. A inclinação do gráfico posição em função do tempo representa sempre a velocidade. Então, a inclinação vai ser sempre dada pela razão entre ΔS e ΔT, a variação do que está no eixo vertical dividido pela variação do que está no eixo horizontal, que seria o equivalente a calcular a tangente do ângulo que está aqui. Então, a tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto, ΔS, dividido pelo cateto adjacente, ΔT.
e ΔS dividido por ΔT é o que nós conhecemos como velocidade. Assim, a inclinação do gráfico posição em função do tempo representa a velocidade. O gráfico velocidade em função do tempo, já que a velocidade é constante, vai ser uma reta constante, paralela ao eixo do tempo, acima ou abaixo. Acima se a velocidade é positiva e abaixo se a velocidade é negativa. Toda vez que você tiver um gráfico velocidade em função do tempo, a área sob o gráfico, independente da forma deste gráfico, vai representar a grandeza física distância percorrida. Então, aqui eu estou mostrando para o caso que a velocidade é constante, mas mesmo num caso em que o gráfico velocidade versus tempo seja algo muito louco, e aqui a minha escrita no improviso, mesmo que seja algo muito louco, a área sobre este gráfico também vai te dar a distância percorrida. Então, vale no MRU, vale no MRUV, vale em todos os problemas de física. Gráfico VT, a área te dá a distância percorrida, anote isso porque isso é importante em muitos problemas. Vamos agora fazer a nossa revisão do MRUV. Então, MRUV, a velocidade varia uniformemente. Isto implica que a aceleração tem que ser constante e diferente de zero. Para que a aceleração seja constante, implica que a força resultante também deve ser constante. Então, se a força resultante é constante, eu acabei de bagunçar tudo aqui, deixa eu chamar aqui a borracha e apagar, porque eu não estou a fim de editar novamente este vídeo. Então, se a força resultante é constante, isso implica aceleração constante. Então, a função da velocidade vai ser dada por velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração multiplicado pelo tempo. Observe que isso aqui é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, então o gráfico VT vai ser uma reta inclinada em relação ao eixo vertical. Se a aceleração é positiva, a reta é crescente. Se a aceleração é negativa, a reta é decrescente. E a inclinação do gráfico, velocidade em função do tempo, vai representar a aceleração. Porque observe que a inclinação do gráfico vai ser ΔV dividido por ΔT. E ΔV dividido por ΔT é o que nós conhecemos como sendo a aceleração. O gráfico aceleração versus tempo, já que a aceleração é constante, vai ser uma reta constante, paralela ao eixo do tempo, acima ou abaixo. Depende se a aceleração é positiva ou se a aceleração é negativa. E toda vez que você tiver a área sobre um gráfico aceleração-tempo, isto vai te dar a variação da velocidade. Então, a área sobre um gráfico aceleração em função do tempo vai te dar a variação da velocidade. Observe que aqui eu não falei da área sobre um gráfico VT, mas vale o que nós aprendemos anteriormente no MRUV. Gráfico VT, independente do formato, a área sobre o gráfico te dá a distância percorrida. Ainda continuando em relação ao MRUV, nós temos a função da posição. A função da posição é dada por S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Um exemplo de uma função deste tipo seria, por exemplo, a gente pega um corpo e lança esse corpo para cima de uma altura de 20 metros. Então, vamos imaginar que a gente tem uma situação que seria um prédio, e da altura desse prédio, que teria uma altura de 20 metros, a gente pode lançar um corpo para cima. Ao lançar esse corpo para cima, este corpo vai ter uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, e eu preciso, então, orientar a trajetória. Então, se eu tentar escrever uma equação para descrever este movimento, nós temos que S0 é a posição inicial, então já foi lançado da posição inicial igual a 20 metros. 30 é a velocidade inicial positiva, lancei para cima. E menos 5t ao quadrado, que seria a aceleração. A aceleração é a gravidade. A gravidade aponta para baixo. Como eu apontei meu referencial para cima, então vai ficar menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então, isso aqui está representando metade
da aceleração da gravidade, já que na expressão aqui é a aceleração dividido por 2. A aceleração aqui é a gravidade dividido por 2 vai dar menos 5. Então, observe que o que aparece multiplicando o tempo ao quadrado é a aceleração dividido por 2. Então, isso aqui você não pode confundir, tem gente que confunde isso. Então, se eu for representar isso aqui através de um gráfico, seria o corpo foi lançado verticalmente para cima, da altura inicial igual a 20, com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, vou apagar aqui o desenho que eu fiz representando o movimento e vamos nos concentrar apenas no gráfico. Então, o gráfico desta função que aparece aqui, voltando então para o modo caneta, vai ser que quando o tempo é 0, a posição é igual a 20. Quando o tempo é 0, substituindo aqui, a posição é 20, que representa a posição inicial. Quando o tempo é 1, a posição vai ser igual a 45. Quando o tempo é 2, a posição é igual a 60. Quando o tempo é 3, 65. Tempo 4, posição 60. Tempo 5 vai ser igual a 45 e tempo 6 vai ser igual a 20. Observe, então, que você pode obter estes valores apenas por substituição. Substitua t igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na expressão e você vai calcular os valores correspondentes de S. Assim, quando você traça o gráfico, você observa que isto aqui representa uma parábola. E nesta parábola, nós temos uma grandeza que é muito importante na hora de interpretar. Então, o gráfico posição em função do tempo é uma parábola e a reta tangente a cada ponto indica a velocidade instantânea. Ou seja, quando você observar um movimento onde o gráfico posição-tempo está dando uma parábola, também você pode interpretar como é que está se comportando a velocidade. Então, observe que a velocidade começa num valor alto, porque a reta tangente a este ponto tem uma inclinação alta. Depois, observe que esta inclinação vai diminuindo, indicando que a velocidade está diminuindo. E, neste caso aqui, a velocidade é positiva. Observe que ela tem uma inclinação positiva. Quando chega no ponto mais alto, observe, então, que a reta tangente é paralela ao eixo do tempo, ou seja, não tem inclinação em relação ao eixo do tempo. Nesse caso, a velocidade é igual a zero. E se você continuar a análise, observe, então, que a inclinação começa relativamente pequena e depois a inclinação volta a aumentar, indicando que o módulo da velocidade está aumentando, só que agora está aumentando, mas com valores negativos, aumentando em termos absolutos, mas passa a ser agora uma velocidade negativa, porque a inclinação do gráfico está no sentido que nós determinamos como sendo negativo. Então, a velocidade começa um valor alto, depois a velocidade diminui, porque a inclinação do gráfico diminui, a velocidade zera e depois a velocidade volta a aumentar, só que com o sinal trocado. Interpretar isso num gráfico é fundamental. Dando prosseguimento, depois que você sabe quais são os conceitos fundamentais no MRU e no MRUV, isso você tem que saber, a gente prossegue então para a próxima etapa na resolução dos problemas. Você precisa preparar o problema para a resolução. Então, tente traduzir o enunciado através de um desenho, isso é fundamental. Destaque todos os dados explícitos e implícitos. Escolha um referencial, ou seja, escolha para onde vai apontar a direção positiva. Normalmente, nós adotamos que para a direita é o sentido positivo, mas nada impede que você faça o contrário. Então, escolha o seu referencial, dizendo para onde vai estar o sentido positivo. Então, neste caso, se o meu sentido positivo aponta para a direita, então minha velocidade vai ter um sinal positivo. Caso você desenhe alguma coisa que esteja se deslocando no sentido contrário, então seria esse carrinho tosco aqui, isso não é uma aula de habilidade específica para desenho, então esta velocidade aqui estaria contrário ao meu referencial, portanto, teria um sinal negativo. O mesmo acontece com corpos que estão se deslocando sob a ação da gravidade. Então, você escolhe o referencial, que pode ser para cima ou para baixo, é você que vai escolher. Você coloca, então, qual é o seu sentido positivo e, a partir daí, você vai saber se a sua velocidade vai ser positiva ou negativa. Então, observe que, neste caso,
Se você lançar esse corpo para cima, então a velocidade tem o mesmo sentido do referencial. Então a velocidade vai ser positiva. No entanto, a gravidade ela sempre atua para baixo. Se a gravidade tem sentido oposto ao referencial, então a gravidade vai assumir um valor negativo. Tem alunos que gravam isso de maneira incorreta, colocando que toda vez que você lança o corpo para cima, a gravidade é negativa. Toda vez que você lança o corpo para baixo, a gravidade é negativa. Essa é uma forma incorreta de pensar. O correto é sempre você comparar com o seu referencial. Para onde o referencial está apontando, se tiver o mesmo sentido do referencial, é positivo. Se tiver sentido oposto ao referencial, é negativo. Sempre considere assim e você não vai errar um problema. Bom, escreva todas as equações que você se lembra sobre o assunto. É verdade que na parte inicial é chato de escrever. No entanto, se você fizer isso, você vai ajudar a memorizar as equações sem precisar de recursos mnemônicos como musiquinhas por aí. Então, recapitulando em termos de equações. Aceleração igual a zero implica movimento retilíneo uniforme. Aceleração diferente de zero e constante implica movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, independente de ser MRU ou MRUV. Isso vale em qualquer situação. Velocidade média é sempre ΔS dividido por ΔT. A função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. E a função horária da posição é S igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Observe que aqui eu não diferenciei MRU ou MRUV, porque vale para os dois. Basta você substituir a aceleração. Se a aceleração é igual a zero, observe que esse termo desaparece e a velocidade final é igual à inicial, ou seja, a velocidade é constante. Se a aceleração é igual a zero, esse termo desaparece e nós temos a equação básica do MRU. Então, eu diria que estas equações valem seja para o MRU ou para o MRUV. Basta você lembrar que no MRU a aceleração é igual a zero. Tranquilo? Prosseguindo agora para duas equações auxiliares. A primeira é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli você vai utilizar normalmente em problemas que não dão o tempo e nem não pedem o tempo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa equação nasce quando você pega o tempo dessa equação, isola, tempo é igual a V menos V0 dividido por A. Você pega o tempo e substitui na equação 3. Vai aparecer uma equação independente do tempo. Não deu tempo, não pediu tempo, usa a equação de Torricelli. E a equação da velocidade média, que estabelece que ΔS dividido por ΔT é igual a V mais V0 dividido por 2. Tem duas maneiras de obter esta expressão. A maneira mais simples é através do método gráfico, ou você pode isolar a aceleração dessa equação. Se você isolar a aceleração aqui, apenas o T e o A trocam de lugar, e você tem a aceleração é igual a V menos V0 dividido por T. Substituindo isso na função da posição, você vai obter esta equação daqui, que é a equação independente do tempo. É uma forma de obter, eu afirmo que pelo método gráfico é mais fácil de obter. Então, estas duas equações, que são duas equações auxiliares, só valem quando você estiver trabalhando no MRUV, que são situações onde tem a aceleração. Então, no MRUV, isso implica, você vai conseguir resolver com estas equações que eu escrevo aqui, problemas de cinemática, MRU, MRUV, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e oblíquo. Sendo que nos casos do lançamento horizontal e oblíquo, você vai ter que se lembrar também dos conceitos que envolvem vetores. Então, esta imagem que aparece aqui deve estar no seu resumo, porque você vai perceber que eu vou resolver os problemas utilizando apenas estas 5 equações, mais os conceitos que nós estudamos em vetores. Depois que você prepara, ou seja, você escreve todas as equações necessárias para a resolução, você vai então executar. Executar consiste: escolha qual das equações permite calcular a grandeza solicitada.
Tenha cuidado com as unidades de medida. Prefira trabalhar sempre no Sistema Internacional de Unidades. Substitua os dados e tente encontrar a grandeza solicitada. Depois que você encontra, você não terminou, você precisa revisar. Revisar consiste em: o resultado que você obteve é coerente? As unidades de medida são compatíveis? Será que você pode encontrar isso de outra maneira? Se necessário, volte ao passo 1. É verdade que vocês, alunos, estão preocupados com o tempo e sempre preocupados com acertar a questão do vestibular. Na fase de estudo, não tenha pressa em acertar a questão necessariamente. Você tem que dominar os conceitos para que qualquer problema que apareça você consiga resolver. Na fase de estudo, não fique na pressa de terminar a questão, vou para outra. Terminou a questão? Tente ver se não dá para sair de um modo mais fácil. Normalmente, um professor faz uma questão de 2, 3 maneiras diferentes e só ensina para você a maneira mais fácil. No entanto, é bom saber todas as maneiras de responder, porque pode ser que um determinado problema só saia de uma maneira específica. Na fase de estudo, tente ver todas as possibilidades. Deixe para fazer através do atalho quando você se tornar um expert no assunto. Beleza? Vamos então agora resolver vários problemas, uns 10 problemas de cinemática. Eu vou mostrar para você como eu utilizo os métodos aqui. É verdade que na fase de resolução nós faremos alguns problemas bem rapidamente, muito mais rápido do que o tempo que eu levei para fazer esse resumão aqui de cinemática. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilha com os seus amigos, porque isso ajuda a manter o trabalho e a continuar fazendo e postando vídeos aqui para vocês diretamente do YouTube. Valeu? Até o próximo vídeo, onde nós vamos resolver problema de cinemática utilizando os conceitos que nós discutimos aqui. Revisão de cinemática em 20 minutos. Esse vídeo você deve levar com você sempre que você precisar revisar o conteúdo de cinemática. Valeu, fui, até o próximo vídeo.